Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, né? Eu me encontro alegre, porque toda vez que a gente entra na presença do Senhor Jesus, a gente se encontra alegre. Toda vez que nos falam assim, vamos à casa do Senhor, a gente se alegra, né? Porque quem tá com o Senhor Jesus sente alegria, né? Sente alegria, né? A gente não sente mais aquele vazio, né? E assim, muitos procuram por coisas, pessoas, bens materiais, dinheiro, né? O que só Deus pode dar. O vazio que talvez você sente, só Deus que vai preencher. Essa alegria que você vai sentir, né? Com a presença do Senhor Jesus na sua vida, é algo sobrenatural, né? É uma alegria. Então, nós estamos aqui hoje é dia 6 de outubro de 2022, né? Estou aqui para falar do amor de Deus, né? Sou uma pessoa simples, humilde, né? E a cada dia a gente tem que se fortalecer, porque a gente está numa guerra, né? Então, a gente tem que se fortalecer, povo de Deus, se unir, né? Povo de Deus tem que se unir, tem que ser unido, porque povo de Deus é de um Deus só. Independente de título de igreja, eu sou daquela igreja, não fala com o irmão daqui ou dali, não. Independente de igreja que é diferente, que tem outro nome, mas estamos servindo o mesmo Deus. Então nós temos que se unir, tem que se atentar para isso, gente, né? Porque a gente que é verdadeiro adorador, porque Deus está procurando verdadeiros adoradores, né? Os verdadeiros servos do Senhor, né? E Deus, ele prova os escolhidos. Deus, ele prova quem tá com ele, quem não tá, quem vai aguentar, né, a prova, né? Que a gente é provado para ser aprovado, né? E antes de tudo, a gente tem que descer e ficar na olaria, nas mãos do Senhor Jesus, para ele moldar a gente da maneira dele, não é na nossa. Porque às vezes a gente quer fazer da nossa forma e não dá certo, né? E acontece coisas, né? Mas tudo Deus avisa antes de acontecer. Deus fala, não vai por aí, né? Deus manda profeta te avisar, ó, não faz isso. Deus antes sempre avisa. Por quê? Ele não quer que algo que você se entristeça, que você se decepcione, que aconteça coisas que te deixam triste. Então, ele tem esse cuidado, esse zelo com a gente, né? Então, por que a gente, né, não tem que cuidar do nosso lado espiritual? Precisa ser cuidado. O nosso lado emocional também, né? A gente se afastar de coisas e pessoas que não faz bem pra gente, em ambiente, que você não se sinta bem. Tudo isso é um cuidado que você tem. A gente tem que cuidar da gente também. Sabia, irmãos e irmãs? A gente tem que cuidar da gente, porque a gente é o templo do Espírito Santo, né? Então a gente não tem que estar bem só por fora. A gente tem que estar bem por dentro, né? E pedir para Deus trabalhar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, deixar na mão dele, né? Porque a nossa força vem de Deus. Porque se fosse só pela gente, né? A gente pensa em desistir, pensa em retroceder, né? Mas é por causa de Jesus que está com você, que te levanta, que tira todo o desânimo, né? Que você consegue se levantar e seguir, né? É quando a gente olha para cima, né? Que olhando para cima, a gente vê o socorro de Deus,
né? Então a gente às vezes fica olhando para situações e esquece que a gente tem um Deus lá em cima vendo tudo, né? E a gente fica ali centrado no problema, naquela situação, e acaba pensando, será? Por que eu tô passando isso? Entendeu? Muitas das vezes você não sabe o porquê que você está passando certas situações, né? Mas às vezes é Deus te moldando, é Deus te guiando, é Deus te mostrando o caminho, entendeu? E se você ficar assim, a maré mansa, né? Tudo tranquilo, dinheiro na carteira, não tá faltando nada, tá tudo bem, você não dobra o joelho, você não ora, né? Então, às vezes, Deus, opa, tá muito descansado aí, não tá orando, não tá louvando, né? Porque tá tudo bem, né? Então, quando a gente tá com a luta, é que a gente tem vontade de orar, não é? Então, para Deus, às vezes, não deixar você se perder ou se esfriar, às vezes você tem que passar por essas situações, esse processo, para você amadurecer espiritualmente, né? Você se firmar na rocha. Porque o que Deus tem para você, se você não estiver preparado, se você não quiser passar pelo processo, lá na frente você não, talvez não vá suportar, né? Então, tudo que Deus tem para você, Ele te prepara. Mas lá na frente, você ter estrutura para você ter aquilo que Deus quer para você, né? Então, eu venho pedir aqui para vocês refletir no Salmo 91, porque o Salmo 91 é um salmo de guerra. Estamos nesse momento, né? Uma guerra espiritual. Então, todos os cristãos têm que se atentar para isso, né? Deixa tudo para lá e se concentra em Deus, porque Ele é o único que pode fazer algo acontecer, né? Ele faz o impossível acontecer. Então, tudo tem que ser da vontade de Deus. A gente não tem que se preocupar com o amanhã. O amanhã pertence a Deus, né? Não cai uma folha, não cai um cabelo na nossa cabeça, no nosso cabelo. Não cai um fio de cabelo sem permissão de Deus. Então, não se preocupe com nada. O joelho é joelho, né? Se humilhar perante Deus. A gente tem que descer. Muitas pessoas às vezes passam processo porque não quer descer, né? A gente tem que ter humildade. A gente tem que reconhecer nossos erros. Ó, eu errei, Senhor. Você quando tá na sua vida, não precisa você sair falando, porque hoje em dia são poucos que a gente pode confiar. Mas se você estiver no seu quarto, você tem intimidade com seu Deus. Você fala, Deus, eu fiz isso errado, me perdoa. A gente tem que pedir perdão por coisas que a gente faz. Às vezes. Porque a gente é ser humano, não adianta a gente falar assim, eu sou perfeito. Ninguém é perfeito, perfeito é Deus. Então as pessoas têm mania, né? Não sei se é uma mania, não sei o que é. De julgar, apontar o irmão, que isso, que aquilo. As pessoas têm mania de fazer isso. Sem antes analisar a própria vida. Será que você estivesse passando por aquilo que o irmão está passando? Será que você ia saber resolver mesmo? Porque as pessoas falam assim, se fosse eu sabia resolver. Se fosse eu, né? Não queira passar certos tipos de situações. Não julga o irmão por ele estar passando um processo, gente. A gente que é cristão, a gente tem que um ajudar o outro. Esse é o verdadeiro cristão, é um ajudando o outro. Um tá fraco? Você vai, estende a mão, vamos lá, vamos orar, vamos, né? A gente tem que lutar, gente. Porque tá complicado, a coisa tá indo pro mal a pior. A gente estamos no final dos tempos, né? Jesus está à porta. E a gente precisa se atentar à nossa salvação.
É difícil servir a Deus. É difícil. Deus falou que a gente ia ser odiado pelo amor a Ele. Tá na palavra. Tá na palavra de Jesus. A gente vai ser humilhado por amor a Ele, por a gente amar Ele, por a gente ser fiel a Ele. Entendeu? Mas Ele tá com a gente não tá sozinho. A gente tem que ter mais confiança, a gente tem que ter fé, né? E não se preocupe com o dia de amanhã. Deus proverá, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe como que você é, Deus sabe o seu coração, entendeu? Não ligue para o que os outros falam, porque as pessoas são assim, elas julgam o próximo, elas condenam as pessoas sem ao menos olhar para si mesmo. Às vezes você não está passando por aquele processo, por aquele erro, mas você só está errando, já está errando na questão da língua, pela língua, tá? Peca, você falar do irmão, você falar mal das pessoas, você condenar as pessoas sem saber o que está acontecendo, inventar coisas da pessoa, né? Mas Deus falou que isso ia acontecer, a gente ia sofrer por calúnias, por afrontas do inimigo, né? Mas Ele está na frente dessa peleja. Deus está no comando. Então, que os irmãos e irmãs venham meditar aí no Salmo 91. Mais tarde eu vou entrar em oração. E me desculpa aí por qualquer coisa. Eu tô começando agora a fazer live, né? Porque eu senti no meu coração, né? A imagem não tá muito boa porque o meu celular não é, né? A câmera tá meio ruim, né? Mas isso não impede da gente falar do amor de Cristo, né? E todos venham ficar na paz do Senhor Jesus, venham ter uma noite tranquila, abençoada por Deus, né? Que Deus venha guardar nosso lar, nossa família, né? As nossas vidas. E entrega tudo nas mãos do Senhor, tá bom? Todos ficam aí com Deus e até a próxima live.